Olá, tudo bem com você aí do outro lado da telinha? Alguns de vocês já me conhecem, sou Márcia Pontes, educadora de trânsito, fundadora do grupo Aprendendo a Dirigir, na estrada com medo de dirigir desde o ano 2008, quando nós começamos o nosso trabalho no Orkut, e hoje nós vamos falar especificamente sobre como conter o nervosismo e a ansiedade nas aulas do CFC, na prova do Detran e, claro, depois de habilitado. Há entre os instrutores um discurso de que a culpa da reprovação é do aluno e quase sempre por conta do nervosismo. O aluno marca a prova, fica nervoso e reprova. Bom, quem conhece o meu trabalho, quem me acompanha, sabe o que eu penso a respeito disso. O processo de habilitação faz parte de um sistema onde temos o Detran, Denatran, temos os instrutores, os diretores de ensino e o próprio aluno. De maneira que não se pode atribuir ao aluno única e exclusivamente a culpa pela reprovação. Assim como nem todo medo de dirigir é patológico e só pode ser curado com tratamento, a gente também não pode atribuir a culpa toda ao aluno. A questão, por que o aluno fica nervoso? Será que o instrutor sabe lidar com a dificuldade, sabe identificar a dificuldade do aluno e ajudá-lo naquilo que ele tanto precisa? Muitas vezes uma explicação muda tudo, e a prova disso é que no grupo Aprendendo a Dirigir, o modo como nós explicamos as coisas é que se torna mais fácil, porque muitas vezes a gente trabalha com aquilo que o instrutor chama de óbvio. Eu não vou falar isso para o aluno porque isso é óbvio, ele tem que saber, e não é assim. Nós lidamos com diferentes tipos de público, desde o garotão que está começando agora a dirigir, até senhoras, até pessoas que tiveram algum tipo de situação que fazem com que dentro do veículo, durante a aula, antes da prova e mesmo depois de habilitado, sintam algumas dificuldades. Então, para você que está aí sem dirigir há um tempão, para você que já reprovou algumas vezes na prova do Detran, vamos conversar melhor sobre essa questão emocional, sobre essa questão do nervosismo, de onde ele vem. Gente, vocês têm que entender que o nervosismo é normal, a ansiedade é normal, ela faz parte do dia a dia das pessoas. O que não pode acontecer é a gente ficar ansioso demais, sofrer por antecipação e acabar se prejudicando no dia da prova. Outra coisa, o modo como os instrutores ensinam, quer dizer, na verdade eles instruem, eles não estão ensinando, aquela coisa de contar a voltinha no volante, lembram? Na hora de fazer o teste, o que acontece? A pessoa fica nervosa, dá um branco e não sabe mais se deu uma voltinha, se deu duas voltinhas e meia, o que aconteceu ali. E é onde acaba reprovando. A falta de acolhimento do próprio instrutor. Porque se o instrutor conversa com seu aluno, procura saber um pouco da história de vida dele, da onde, tentar identificar, ainda que superficialmente, de onde vem essa insegurança que se manifesta nas aulas, ele pode sim preparar um tipo de aula que atenda mais às necessidades desse aluno. Tá, mas isso não é papo para instrutor? Não. Porque o aluno tem que entender, eu sempre procuro levar essas questões adiante como uma forma de reflexão por todos, até por parte do aluno, para que não aconteça o que mais acontece, o aluno fica se culpando. E aí fica com aquele discurso, eu não nasci para dirigir, eu não nasci para ser um bom condutor, fica acreditando naquela conversa que muitas vezes o próprio instrutor fala para o aluno, olha, você não nasceu para dirigir, dirigir é dom. Por favor, não acreditem nessa história, isso é a maior mentira. Para mim, um instrutor que diz uma coisa dessa para o aluno, ele não pode ser considerado um bom profissional.
talvez você que esteja me ouvindo agora, me vendo aí, também já tenha passado por uma situação crítica como essa. O fato, gente, é que cada vez que nós vamos fazer alguma coisa que nós nunca fizemos na vida, isso gera algum tipo de ansiedade. Isso gera algum tipo de insegurança, e o que é perfeitamente normal, como eu já disse para vocês. Outra coisa, pessoas que reprovam mais de uma vez, pessoas que têm dificuldade, algum tipo de dificuldade ainda não identificada, precisam ouvir bastante, ouvir bem, ficar atentos a tudo o que nós vamos comentar aqui. Porque não é justo que o aluno saia de uma prova reprovado, triste, tudo bem, isso também é normal, mas não é justo que saia de lá achando que não nasceu para dirigir, que não serve para ser um bom motorista, e também como enfrentar essas destemperanças, esse desequilíbrio emocional, essa falta de acolhimento, muitas vezes o acolhimento vindo da gente mesmo. Tem uma coisa que eu quero falar para vocês. O modo como nós somos na nossa vida se reflete dentro do carro. Nós não mudamos quando entramos dentro do carro. A gente apenas reflete e faz coisas que interferem no nosso modo de dirigir, mas porque já interferem lá atrás. Um exemplo, pessoas que cresceram ouvindo de alguém quando criança: você não é uma boa criança, você não é um bom aluno, você não é um bom amigo, você não é uma boa pessoa, você não serve para isso, você é um fracassado, você é um esgotado, você nunca vai ser nada na vida. As pessoas acreditam nisso e vão tomando uma posição de inferioridade diante dos outros e diante de si mesmas, porque acreditam nisso. Gente, essa é a opinião, se alguém disser isso para vocês, essa é a opinião deles. É deles, acabou, não é a sua opinião. Você sabe o seu limite, você sabe o quanto você é grande e capaz para superar qualquer tipo de dificuldade. Então, uma pessoa que já veio sendo massacrada pelos outros, que acredita nessas coisas, assume uma posição de inferioridade na vida. Pessoas que ficam na zona de conforto. Ai, que legal, né? Pra que eu vou dirigir? Eu já ouvi isso. Pra que eu vou me esforçar em dirigir se eu tenho alguém que dirija pra mim? O detalhe é, por quanto tempo você tem essa pessoa aí pra levar você pros lugares? Será que essa pessoa está te levando com toda a boa vontade do mundo? Ela está satisfeita em te levar? Eu conheço mulheres cujos maridos estão lá assistindo a televisãozinha deles, ou querem bater um futebol, bater uma bolinha, fazer qualquer coisa, e a mulher está lá: preciso ir no mercado, preciso ir na quitanda, preciso ir não sei aonde, preciso fazer uma visita. E aí o cara vai, mas ele vai com aquela cara emburrada, ou ele vai quieto, ele não fala nada, começa a descontar no volante essa insatisfação, pisando um pouco mais no acelerador, dando freada brusca. Daqui a pouco já vem uma briga de casal, e daí o marido já está nervoso e começa e parte para ofensa. A ofensa do tipo: gastei dinheiro contigo, porque você é uma burra, porque você é uma tapada, porque você não pega esse carro, porque você não dirige esse carro. E aí vai. Quando você está de carona com alguém que dirige, porque você se recusa ao enfrentamento do medo de dirigir, você tem que ir aos lugares onde aquela pessoa está disposta a te levar. Muitas vezes, maridos usam a questão do medo de dirigir porque não admitem que as suas esposas possam ser independentes, possam ter a liberdade de dirigir, de ir e vir onde quiser ao volante, e que não tenham autonomia. Medo de dirigir já acabou com muito casamento a partir do momento em que as mulheres decidiram que iriam superar essa dificuldade.
Muitas vezes elas dizem, mas homem, se tu ficar doente, chama o vizinho, chama o fulano, chama um táxi que me leva. Então o homem parece que perde um pouco o controle sobre a esposa, sobre a mulher, quando ela começa a dirigir, porque ela passa a ter liberdade, ela passa a ir a lugares onde ele não fica sabendo, supostamente, ou então a lugares onde ele não concorda que a mulher vá, perde essa autonomia, quando na verdade um casamento, um relacionamento, esquece esse papo de metade da laranja, são dois inteiros, dois indivíduos convivendo nas suas imperfeições, nas suas qualidades, mas duas pessoas individuais. Os sonhos são de cada um procura a autonomia, a liberdade, a independência, a sua forma. Muitas vezes é decisivo que uma mulher dirija no casamento, não é dirigir o casamento, que uma mulher dirija para auxiliar o marido em alguma coisa, para poupá-lo. Ele às vezes não está com vontade de te levar em algum lugar, mas te leva de cara feia. Ou então os maridos se emburram e dizem, pega esse carro aqui e dirige agora. Poxa vida, mal saindo do CFC, sem experiência, sem perícia, sem habilidade, e os caras exigem que você dirija como eles que têm anos de experiência. Pensa bem, a pessoa que você mais admira como condutor, a pessoa que você mais admira na família, alguém que dirige há muito tempo, essa pessoa, quando você convida para te ajudar, depois que você é habilitado, olha, me dá umas dicas, eu preciso dirigir, e você vai lá e comete um erro, ou por falta de treino, porque encostou o retrovisor, ou bateu o carro em algum lugar, ou causou algum tipo de acidente, essa pessoa vai ser a primeira a te esculachar. É muito difícil, raros são os casos em que, por exemplo, uma mulher recebe o apoio do marido, o apoio do pai, o apoio de alguém. São situações traumáticas no dia a dia. Gente, vocês fazem ideia de quantas pessoas se envolvem em acidente por imperícia no Brasil? Nós não temos números oficiais para apresentar, mas pelas vivências, pelas histórias que nós sabemos do grupo Aprendendo a Dirigir, que as pessoas nos relatam, graças a Deus, meu trabalho tem uma confiança muito grande, as pessoas mandam fotos, as pessoas mandam relatos, desabafam, tudo isso, um acidente às vezes, ralar o retrovisor no portão, quebrar, entortar o retrovisor. O maior custo disso não vai ser o custo em dinheirinho, é lógico que vai custar alguma coisa para repor uma peça, mas o maior custo disso pode ser o trauma que ele causa, o peso emocional, psicológico que ele vai causar na pessoa que passou por essa experiência e o modo como ela foi acolhida pelo outro ou não. Então, como se resolve essas coisas? As pessoas às vezes acontece de ralar o carro, ou bater, ou cair numa vala, ou algum tipo de situação negativa associada à direção que vai influenciar em tudo na sua vida. Outra, pessoas que estão acostumadas a fugir de responsabilidades ou de adiar as coisas, procrastinar as coisas. Não, eu não vou fazer isso hoje, eu vou fazer isso amanhã. Vai fazer isso também com a aprendizagem da direção. Quantas pessoas jubilam o processo? O processo vence, tem que recomeçar tudo de novo, tem que pagar tudo de novo, tem que passar por todo aquele desgaste, muitas vezes dolorido. Aí a pessoa larga o processo de lado, fica anos fora do CFC, ou tá lá com a carteira que já venceu e não renova, e aí quer aprender a dirigir, fica sufocada, fica frustrada, tem que aguentar com piada dos outros. Como que a gente vai fazer então? Motivo dessa palestra de hoje, como enfrentar a ansiedade, o nervosismo durante as aulas no CFC, na prova do Detran e depois de habilitado, são dicas que servem para o seu dia a dia também. São mudanças não só na sua forma de aprender, como você vai lidar com um instrutor murrinha, o mal-humorado,
aquele que fala para você que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não nasceu para dirigir e que ele só tá te ensinando porque ele tá ganhando o salário dele. Como lidar com aquele marido que não é tão paciente, que vai te xingar, que vai fazer comparações, que vai te cobrar porque ele não entende que as autoescolas, os CFCs não ensinam como deveriam ensinar. Os instrutores estão pouco ligando, a maioria deles, para como você vai se comportar, as suas reações. E às vezes, o modo como nós dirigimos, uma experiência que nós tivemos em casa, vai para a aula, está meio chateado, reflete. O carro está morrendo o tempo todo, o instrutor não te ensina, ele não te dá a dica, ele não te diz o óbvio. Aquilo que é tão simples, tão fácil para mudar alguma coisa. Gente, falando muito sério, se você quiser superar o seu medo de dirigir, o seu nervosismo, a sua ansiedade, e eu acredito que você quer, porque adquiriu essa palestra, porque permitiu que nós estivéssemos aqui nesse momento conversando dessa forma, você vai ter que tornar o ato de dirigir significativo. Você vai ter que saber para que você quer dirigir, por que você quer dirigir. Tem técnicas que nós vamos comentar ao longo dessa palestra que você pode aplicar para o seu dia a dia, para conter alguma situação de estresse, alguma situação de nervoso, porque eu garanto uma coisa para vocês. Se ficar nervoso, se ficar estressado, vai dar um branco, vai esquecer o que está fazendo, vai perder o foco, não vai se concentrar no que está fazendo, vai acabar saindo de uma manobra rápido, por pressa de sair dela, sem avaliar as consequências. E isso pode se transformar num acidente, numa coisa de grandes proporções. Acolham-se emocionalmente, treinem. Quando eu digo treinem, não é para vocês pegarem o carro sem habilitação e saírem andando em linha reta. Não pode ter pressa, gente, não pode. Dirigir é muito complexo, é para a vida inteira. Então, vocês têm que fazer uma coisa bem feita para não ter que refazer ela 50 vezes e voltar lá e ficar naquela situação de desgaste. Não acreditem na história de que aprende no trânsito, porque você não vai aprender nada no trânsito sozinho indo dirigir. Não, você tem que ficar numa rua calma, numa rua tranquila, longe da buzina, longe do estresse do trânsito, da buzina dos outros motoristas, longe dessas situações conflitantes, para que vocês treinem os fundamentos do ato de dirigir, para que vocês fiquem seguros, para que vocês fiquem um pouco mais tranquilos emocionalmente. Isso é fundamental, porque quando acontece qualquer coisa no trânsito, qualquer coisa, calma é fundamental acima de qualquer coisa, porque uma pessoa nervosa faz besteira. Nós vamos conversar sobre essa história de muita gente que procura remédios ou outros subterfúgios, fica indicando, olha, toma esse remédio aqui que é bom, fez bem para mim. Esses remédios têm efeitos colaterais graves que vão atrapalhar você. Então você tem que ter controle, porque no dia a dia é a calma, é o domínio do carro, é saber que ele come na sua mão que vai te controlar. Se você dominar pedais, você não vai ter medo de bater no carro da frente. Se você aprender a olhar retrovisor, você não vai ter medo de fazer uma transposição de faixa ou uma ultrapassagem. Se você treinar ré, manobra de ré, que não se treina na autoescola como deveria, até porque 20 horas é pouco, mas pelo modo como se ensina, pode aumentar para 600 horas, que o aluno vai sair dali tapado, não vai saber se virar no trânsito. Isso é um fato que vocês têm que lidar. É um fato que está acima de qualquer coisa, porque as leis são decididas lá em cima. Então, dentro desse pouco tempo que tem para aprender, os exercícios emocionais, práticos, mentais, vão ajudar muito, bastante, principalmente ao longo de todo o processo, desde o momento em que você tomou a decisão de que vai se matricular no CFC, durante as aulas práticas, as teóricas também, e principalmente na prova.
tá? Quando acontecer a reprovação, vocês não têm motivos para querer abandonar o processo, para querer deixar de lado. Ah, já reprovei tantas vezes, agora eu vou deixar. Seu processo vai jubilar, você vai gastar muito mais do que você já gastou até agora. Conhecemos pessoas que já fizeram mais de 100 aulas práticas e continuam ali empatando, e não é por culpa delas, é porque o instrutor não ajuda, porque quando o instrutor é bom, com pouco tempo de aula, ele vai lá e consegue ajudar o aluno. Nós temos muitos instrutores bons, só que é loteria, né? Pegar um instrutor bom. Essa é a tônica do nosso trabalho, é o resgate de condutores mal formados, é o resgate de candidatos mal formados, é o resgate da sua autoestima, para que você passe a ter mais confiança em você, para que você levante, para que você saia do chão, porque quando a nossa autoestima vai no chão, o mundo inteiro parece que desaba junto. Não tem problema, as coisas no trânsito, gente, essa é uma lição que o trânsito me ensinou até pela minha própria experiência. Quando eu tinha 3 meses de PPD, eu fui fazer uma manobra de ré, bati atrás do carro do vizinho da minha mãe. Pensa, com 3 meses de PPD, uma experiência muito ruim, cheguei a pensar em parar de dirigir, mas graças a Deus reverti essa situação mudando aqui, ó, o modo de pensar, porque tudo está na sua cabeça. A maioria das grades que a gente se impõe são puramente mentais, está no modo como a gente pensa. Então, se aconteceu isso com você, para, pensa, vê o que deu errado. Ah, eu não olhei no retrovisor, no meu caso. Eu fui dar uma manobra de ré, estava nervosa, estava ansiosa. Isso me impediu de olhar atentamente, com cuidado, me impediu de ter a calma necessária para refazer a manobra, voltar, ir um pouco mais para trás, para frente, para o lado. A partir do momento que eu descobri o que deu errado e eu passei a treinar e a aperfeiçoar, nunca mais deu errado. Faça uma manobra de ré hoje que é uma beleza. Pensem em alguma coisa que vocês fazem, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que vocês fazem naturalmente, de uma forma natural, de olho fechado, com a mão nas costas. Ah, isso aqui é mole para mim, eu faço isso aqui numa boa. Por quê? Porque você já está acostumado a fazer. Então você tem que prestar atenção, sabe, no teu comportamento, na tua reação, no teu estado emocional, no teu estado... olha, até motoristas que dirigem há bastante tempo, dependendo do estado emocional, faz besteira no trânsito. Que não se trata de ser barbeiro, de fazer besteira ou de qualquer outra coisa. Trata-se, na verdade, de você parar, se acolher emocionalmente. Se está nervosa, se está insegura, se ainda não tem comando dos pedais do carro, dos fundamentos básicos do carro, por favor, não vá para o trânsito. Isso vocês vão me ouvir falar direto, porque não tem que ter pressa. Pensem naqueles filmes de faroeste, quando o mocinho tem que lidar com um bando de ladrões. Ele encara o bando de uma vez toda? Ele vai lá e mata todo mundo? Não, ele pega um por vez. Então vocês têm que atacar as suas dificuldades uma a uma. Colocar para cima das dificuldades a mesma energia que a dificuldade põe para cima de você. Às vezes a gente olha, aquela dificuldade é grande, vou correr. Usa essa energia para enfrentar. Para enfrentar com acolhimento emocional, para enfrentar não abrindo mão de si mesmo. Eu sei, é difícil, vai chegar uma hora que por algum motivo você vai chorar, você vai desacreditar, mas isso vai ser pior, você só vai ficar no chão. A tônica de hoje, a conversa de hoje é para que vocês acreditem mais em vocês. Se aconteceu, já aconteceu, de irem para a prova mais de uma vez e de saírem de lá reprovados, não significa que vocês sejam derrotados. Vocês não são derrotados, não. Vocês só fizeram uma tentativa que não deu certo. Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, tentou mais de 2000 vezes. E aí, quando ele foi questionado por um repórter,
Como é que você se sente tendo conseguido depois de falhar 1999 vezes? Ele disse, não, eu não falhei. Eu fiz 1999 tentativas. E em cada uma delas tentei aperfeiçoar o que deu errado. E nós temos hoje a lâmpada, a eletricidade. Então, da mesma forma, algo deu errado. Por que todo mundo faz certo e só com você deu errado agora? Porque você não descobriu o jeito que todo mundo está fazendo. O jeito que o carro corresponde. E o que você vai fazer? Com calma, com tranquilidade. Você vai ouvir o seu carro. Com calma e tranquilidade você vai pegar lá as dicas do blog Aprendendo a Dirigir, do grupo Aprendendo a Dirigir, de um bom instrutor. As dicas do livro Aprendendo a Dirigir e do livro Acolhimento Emocional para Vencer o Medo de Dirigir, as dicas da palestra. Você vai olhar para dentro de você, você com todas essas ferramentas, você vai produzir a sua vitória passo a passo, porque você pode, porque você é capaz, e que ninguém tem o direito de dizer para você que você não vai conseguir. Se você sair da prova, reprovou, ótimo, chora. Se acaba de chorar, é um direito seu, tá triste. O processo de habilitação custa caro, pagou mais um monte de aula. Muitas vezes é aquele dinheirinho contadinho que a gente tem e junta para adquirir alguma coisa, esperando um resultado que não veio. Então, você passou esse tempo de ficar triste, levanta a cabeça, sacode essa poeira, dá a volta por cima, que a gente vai te ajudar com algumas dicas sobre treino, sobre controle emocional, sobre exercícios mentais, porque isso também conta. A positividade, você não pode ficar na lona o tempo inteiro, você não pode ficar com a cara no chão o tempo todo. Uma hora você vai ter que levantar e você vai ter que partir para cima das dificuldades. Quem sabe você agora seja uma daquelas mulheres guerreiras na vida, que já passaram por tanta coisa, que talvez tenham sido abandonadas pelos maridos e tenham que criar seus filhos sozinhas, já tenham enfrentado uma doença grave, já tenham enfrentado 1001 dificuldades, fome, sede, lugar para dormir, seja qual for. Esse é o primeiro exercício que você vai fazer, olhar para dentro de você e se reconhecer a guerreira, o guerreiro que você é, as dificuldades que você já teve na vida e que você superou. As dificuldades forjam o nosso aço. Pensem nisso. Pessoas que já sofreram muito na vida são pessoas muito fortes, pessoas guerreiras, que muitas vezes vão colocar a própria dor no bolso para ir atender a dor do outro. Eu tenho certeza que você vai conseguir, porque se você reprovou numa prova do Detran, você não precisa sair de lá se sentindo derrotado, porque você não é um derrotado. Calmo, para fazer você acreditar mais em você e não ficar acreditando que vai sair dali um derrotado, porque você não é um derrotado, por mais que uma coisa ou outra dê errada. Não tem que sair, a gente fica abatido, a gente chora, a gente empenhou tanto dinheiro, não é barato um processo de habilitação, né? A gente não tem o melhor instrutor do mundo, que ainda continua ensinando, adestrando, você só vai ser preparado para passar na prova. Quando você sair para a rua, você não vai ter como executar os movimentos, até porque te falta prática e um pouco porque foi adestrado. Recolha-se num lugar separado do grupo, da manada, de todo mundo. Feche os olhos, fique calmo, respire fundo. Lembra aquela história que eu falei que a pessoa ansiosa fica com a respiração pesada, entrecortada? Então, o que você vai fazer? Você vai respirar fundo. Tem o exercício da cama de nuvens. Você vai imaginar, vai tentar afastar todos os sons, vai ouvir a si mesmo. A cama de nuvens, você fecha os olhos e se imagina em um lugar fofinho, leve, uma nuvem mesmo,
Ou então boiando no mar, quando você se entrega por completo e sente o corpo leve. Outro exercício, cheira a flor e apaga a vela. Inspira, enche o pulmão bem forte, expira como se estivesse apagando uma vela. Pronto, isso vai estabilizar a sua respiração, não vai ficar mais pesada, não vai ficar mais entrecortada, você vai manter o foco. Como um bom guerreiro, você vai olhar para o veículo de aprendizagem. É só você e aquele carro de autoescola naquele momento. Qualquer coisa que te digam naquela hora ou que te ensinem, não vai valer mais. Por quê? Porque você já veio se preparando desde o primeiro dia do processo de aprendizagem. Você tem que ficar calmo, você tem que ficar tranquilo e não ansioso, angustiado, nervoso. Você não tem medo de dirigir, você não tem medo de reprovar. Você só quer evitar uma situação que você já passou antes. E ficar nervoso nesse momento só vai te dar branco. Seja o primeiro, confie em você, faça o que você tem que fazer, faça o que você aprendeu, faça o que você treinou. Outra coisa, o avaliador. Tem pessoas que têm tanto medo de ser avaliado que quando o carro do avaliador encosta, pronto, a tremedeira já bate. E eu sei de pessoas que sequer conseguiram entrar no carro para fazer a prova ou na moto, de tanto que as mãos e as pernas tremiam, teve que ser adiado, né? E aí foi lá, teve que pagar a taxa de novo, teve que fazer tudo de novo, porque deu como ausente ou porque fez e reprovou. Gente, o avaliador vai querer saber de vocês o modo como vocês vão dirigir em via pública. É a única coisa que ele quer saber. O que vocês têm que fazer... Tem um amigo nosso no grupo Aprendendo a Dirigir, o Wagner de Oliveira. Ele fala muito do exercício do táxi. Faça de conta que você é um taxista e que o examinador é o seu passageiro. Você vai levar o seu passageiro para onde ele te pedir. Se o examinador disser vira à direita, sinaliza, dá seta e vira à direita. Agora, não tem esse papo... Eu reprovei porque eu esqueci de dar seta. Não, ninguém esquece. Dar seta é algo fundamental. É a sua única forma de se comunicar com os condutores e com outras pessoas que estão no trânsito. O pedestre, o ciclista, o skatista, o condutor da moto ou do carro. Não se esquece de respirar. A gente esquece de respirar? Não. Então como é que vai esquecer de dar seta? Não tem como esquecer. A seta fica a 4 centímetros do seu dedo. Simples, para não esquecer. Tá segurando o volante aqui, ó. Estica o dedo. Na hora que vai virar para cá, já estica o dedo, a seta liga. Na hora, tá aqui. Estica o dedo. Na hora que vai virar o volante para cá, a seta já liga de novo. E ela é feita para desarmar depois que o veículo fez a conversão ou qualquer coisa. Não tem. Tá dirigindo aqui, estica o dedo, vai virar. Pronto. Já dá seta bem antes. Uns 100 metros é o ideal. Forma de se comunicar. Ah, mas eu reprovei só por isso. Não é só por isso. Porque no dia a dia, depois que você está habilitado, se você esquece de dar seta e vai sair de uma vaga, o outro carro te pega, porque ele não vai reduzir. Ele não vai entender que você está saindo. Ele não vai até parar para dar a vez para você sair da vaga. Ninguém é adivinho. Você vai entrar para a direita, vai entrar para a esquerda. E se o outro carro quer te ultrapassar, quer passar pelo lado e você vai e não dá seta? É simples, é tranquilo, não tem que ter medo de nada. Tem que ser calmo, tem que ser tranquilo. Outra coisa, ansiedade, angústia ou qualquer outro sentimento, insegurança para dirigir, muitas vezes confunde e cria e gera o medo de dirigir. Pode perceber uma coisa, vamos acabar aqui agora com algumas neuras de começo de aprendizagem que as pessoas acabam carregando para o resto da vida. Então vamos botar um ponto final nessa bagaça já agora, tá? Qual é o seu medo de dirigir? Medo de bater no outro.
Medo de causar um acidente, atropelar uma pessoa, um pedestre, atropelar a velhinha, a criança ou qualquer outra pessoa que esteja passando ali. A partir do momento em que você treina comando de pedal, exercício básico para fazer na aula, para fazer na frente de casa, em primeira marcha, sem velocidade nenhuma, treinar, esqueçam o ponto da tremidinha, por favor, ponto de tremidinha não existe mais. Nós estamos em pleno século XXI, a tecnologia dos carros é outra, os carros estão cada vez mais silenciosos e para o aluno, quando fala em ponto de tremidinha, o aluno ainda não desenvolveu aquela sensibilidade, então o ponto da tremidinha para o aluno é aquele ponto em que o carro está se chacoalhando inteiro e vai morrer. Então, por favor, não procurem o ponto onde o carro vai morrer. Procurem o ponto em que o carro começa a se mover. Quando você entrar dentro do carro, você tem os 3 pedais. Está aqui o teu pé de freio, está aqui o teu pé de embreagem. Pé no freio, segura. Tudo que for fazer no carro, pé no freio. Afunda o pé na embreagem até o final, passa a primeira marcha e traga o pé da embreagem a meio pedal. Meio. O que você vai fazer? Tá pisando no freio, o carro não vai sair. Você vai aliviar um pouco o pé do freio e ver o que vai acontecer com o carro. Se ele for para trás, é que a embreagem está muito para baixo. Você simplesmente alivia o pé, solta um pouquinho mais de embreagem, ou o carro vai ficar parado, ou ele vai começar a andar. O ponto ideal é aquele que ele começa a andar. O que você faz? Mantenha o pé da embreagem na mesma posição e aperta o pé do freio. Na hora que você for sair do semáforo, que você for sair de algum lugar, é só levantar o pé do freio que o carro já vai andando. É tirar o pé do freio e colocar no acelerador. Depois que começou a acelerar primeiro, é que você solta o pé da embreagem, pronto. Gente, o carro não morre nunca mais na vida. Ah, eu tenho medo do meu carro morrer num cruzamento. Parabéns, você é um motorista defensivo. E o medo é próprio de quem dirige bonito. Quem dirige bonito tem medo. O medo tem que estar sempre na medida certa junto com a gente. De preferência, sentado no nosso banco da frente, de carona e preso ao cinto de segurança. Tá? Então não tem porquê você ter medo de bater. Porque se você pegar 15 minutos por dia e você fizer esse exercício só em primeira marcha, saindo no ponto em que o carro começa a se mover, para, dá uma ré, simula de novo, vem para trás, você já vai estar treinando pisada de freio suave, vai estar treinando embreagem, você já vai estar treinando olhada no retrovisor. Muito importante que vocês saibam o seguinte, tem muito instrutor, a maioria não explica isso para o aluno, tá? Existe uma diferença entre a imagem que você vê no retrovisor interno e que você vê nos 2 retrovisores externos. O retrovisor interno, gente, presta atenção, não é para fazer baliza olhando só pelo retrovisor de dentro. O retrovisor de dentro é para quando você está dirigindo, quando você está manobrando, ver o que está acontecendo atrás do seu carro. Se está passando um pedestre, se tem alguém muito colado. O retrovisor de fora é para que vocês consigam enxergar o que está no lado do carro de vocês e na pista do lado. Outro medo que o pessoal costuma ter, medo de mudar de faixa. Mas aí tem medo de olhar no retrovisor. Ninguém muda de faixa se não olhar no retrovisor. Isso aí é um ledo engano, gente. Tem que prestar atenção. É o treino. Você fazendo o treino habilitado, por favor, não é para ir lá sem habilitação, mesmo sendo aluno de autoescola, treinar em via pública. Isso é crime de trânsito, isso dá problema para quem prestou o carro para vocês, o cara vai sair de cara pagando R$1.000 de multa, pode ter o veículo apreendido, dá um monte de problema, tá? Então tem que ser habilitado. Veículo na frente de casa, dentro de uma garagem, fazendo esses exercícios de pedais, acima de tudo. Você dominou o pedal, você domina 85% das suas dificuldades, se não dominar mais ainda, tá? Então, treinar os pedais.
Vai chegar uma hora que você vai ficar tão feliz que o carro não morre nunca mais, porque você tem domínio. Você vai perceber o quê? Que vai ficar mais concentrado, mais seguro, mais confiante, porque sabe que domina o carro. O carro, gente, é um monte, não tem essa de que parece que o carro tem vida própria. O carro é um amontoado de lata, é um monte de lata com fio, com um monte de coisa. Mandou bem, o carro responde bem. Mandou mal, o carro responde mal. Não tem essa de que é culpa do carro, ou que o carro tem vida própria e vai... Olha, eu conheci uma pessoa que causou um acidente feio, porque tinha um caminhão atrás dela. Só que tinha um detalhe: o caminhão estava estacionado, o caminhão estava parado. Ela se assustou quando viu o caminhão daqueles carudo, que tomou mesmo toda a extensão do retrovisor, todo o tamanho do retrovisor. Ela olhou para trás, viu aquele caminhão ali. O caminhão ia fazer o quê? Não tá ligado, não tem condutor. O caminhão ia ter vida própria e vir ali, te assustar? Não, claro que não. Mas ela se assustou tanto que começou a tremer e acabou, em vez de ligar a primeira, era carro da GM, em vez de colocar a primeira marcha, que ela tem que puxar a argolinha para botar para frente, ela engatou a primeira e saiu com tudo. Só que ela engatou a ré e deu com tudo atrás do caminhão. Essa pessoa hoje vem conseguindo superar essas dificuldades, mas ela ainda tem sérias dificuldades por conta de um acidente que ela mesma causou. O caminhão não ia sair dali, o caminhão estava estacionado. Então você não tem, é normal, no trânsito a gente vai ter caminhão, carrinho de mão, carrinho de bebê, bicicleta, skatista, pedestre. É normal que veículos de todos os tamanhos venham e vão. Outro medo de dirigir que as pessoas têm: eu tenho medo de que o carro saia lá da outra pista e venha aqui me pegar do outro lado. Ele não vai fazer isso, porque no trânsito cada um está preocupado em seguir o seu trajeto, seguir o seu caminho. O motorista que está ali, ele está tomando cuidado para ele não bater no carro dos outros, para ele não ter prejuízo. Ele está seguindo a vida dele, é normal. Tudo que você tem que fazer é se manter dentro da sua pista. Ah, mas eu ando em zigue-zague. Anda em zigue-zague? É só tentar se manter no meio da pista. Um ponto de referência no horizonte. Seguir. Ou então, pode ser o ponto de referência também, ou o meio-fio, ou a própria linha pintada, a faixa pintada, divisória de pista entre mão e contramão. Você vai se manter ali no meio. Ah, mas quando tem carro estacionado? Aí o seu limite vai ser o carro estacionado e a faixa pintada na pista. Pronto, vai se manter ali. Não tem por que ter medo dos outros carros, de ônibus. É grande, mas não é dois. Outra, tem um ônibus parado atrás de mim. Parabéns para você, que bom. Vai ter ônibus, vai ter carreta, vai ter cegonha, vai ter um monte, vai ter fusca, vai ter um monte de coisa. Vai ter medo do quê? Se o veículo grande colar muito atrás de você, vai um pouquinho mais para frente. Foca, não fica perdendo tempo com essa sensação negativa de olhar o carro parado atrás de você. Tem que pensar lá na frente, porque muitas vezes o condutor que está à sua frente, ele liga o veículo e ele vai sair e ele desiste, ou ele dá uma freada e você não está vendo, vai bater atrás do cara, tá? E aí vai ser culpado, porque tem que guardar a distância de segurança do veículo da frente, justamente para que nós tenhamos uma reação defensiva no caso de acontecer isso. Você tem que prestar atenção no que acontece à sua frente. Atrás, tudo bem, atrás com o veículo em movimento. Olhar, mas também não é para ficar lá com a cara colada no retrovisor, olhando e esquecer de olhar para frente. Outro tipo de medo, morrer no cruzamento. Se você fizer esse treino de pedais, não vai morrer em cruzamento coisa nenhuma. Vai ter controle do carro, vai estar numa boa. Medo de parar na sinaleira, treino de pedal. Podem perceber que tudo é treino de pedal. E enquanto você está treinando na rua calma, tranquila, em primeira marcha, mas aí o marido vem e diz: mas eu não gastei uma baba para você ficar treinando ali
na frente de casa que nem uma boba para frente e para trás. Deixa ele pensar que você é uma boba que está indo para frente e para trás. Porque da próxima vez que ele sair com você, ele vai perceber que o carro não morreu mais, que você tem controle sobre o veículo. Outra coisa, caixa de papelão. As caixas de papelão são excelentes, são ótimas. Se durante o treino, durante a manobra, com a caixa de papelão, o veículo encostar, você vai simular obstáculo com a caixa de papelão. Ah, eu preciso aprender a entrar no meu portão. Ótimo, bota 2 caixas de papelão, elas vão simbolizar a coluna do portão. Se encostar, não vai acontecer nem nada para o carro, nem nada com outra pessoa, ou danificar qualquer coisa. Vai se aproximando, noção de espaço. Como as pessoas perguntam, Márcia, como que eu vou desenvolver noção de espaço? Você vai desenvolver noção de espaço fazendo esse treino de andar em linha reta, com pouca velocidade, em primeira marcha. Vai aproximando. Ah, tá, eu acho que eu me aproximei bastante. Deixa o carro em ponto morto, puxa o freio de mão, desce e vai lá olhar. Aí você vai perceber, poxa vida, no carro parece que está tão perto, parece que está tão próximo. E aqui agora está longe. Mas é assim mesmo. Aí você vai aproximando, vai tendo margens de segurança e vai se acostumando a desenvolver, se apropriar da noção de espaço no trânsito. Para manobras, para dirigir. E outra coisa, gente, dirigir não é sair dirigindo em linha reta, não é botar o carro para andar em linha reta. A maior parte do tempo, o trânsito vai nos exigir uma parada brusca, andar em pouca velocidade. Quer ver quando acontece isso? Em BR. Todo mundo pensa que vai pegar BR. Ah, a BR é mais legal que eu só ponho a quinta e saio andando, ou só ponho a quarta e saio rodando na boa. Não é verdade. Porque nas BRs tem viadutos, tem subida, tem pontes. Se tem um acidente, ou então se tem um engarrafamento, você vai ser requisitado pela circunstância do trânsito a dominar esse veículo em cima de um viaduto. E agora? Não treinou? Não sabe? Não domina nem o carro no terreno plano? Como é que vai dominar numa ladeira? Ah, mas eu vou sair com o carro e onde eu vou não tem ladeira. Mas se tem um acidente e se tem que fazer um desvio, por algum motivo, uma obra, você vai ter que desviar. Não coloquem a sua segurança nas mãos dos outros. Só saiam com o veículo depois que vocês tiverem dominado os fundamentos básicos. Não coloquem a sua segurança na mão do outro e não saiam por aí ameaçando a vocês mesmos e as outras pessoas no trânsito. Dirigir não é sair andando em linha reta. Eu vou contar para vocês, eu levei mais ou menos 1 ano e meio até me tornar uma condutora consciente, capaz de dirigir o meu veículo com segurança por qualquer lugar. Hoje eu posso dizer para vocês que o meu carro sobe até coqueiro. Mas por quê? Porque eu treinei, porque eu me dediquei aos treinos, eu me dediquei ao controle de pedais, eu me dediquei a olhar retrovisor, a não ter pressa. Você que está aprendendo a dirigir, você que está recomeçando a dirigir, você que está muito tempo fora do CFC e por algum motivo precisa voltar a dirigir, você não pode ter pressa. As pessoas têm muita pressa. Elas querem resolver o problema como? Comprando um livro que vai resolver o problema do medo de dirigir de uma vez só, contratando um serviço muitas vezes caro e caindo em arapuca, caindo em trapaça de gente charlatã que só está preocupado em pegar o seu dinheiro aí e dane-se você com medo de dirigir depois por causa da pressa. As pessoas me perguntam, Márcia, eu tenho mesmo que treinar sozinho ou eu preciso de aula para habilitado? Como que eu vou resolver o meu problema? Olha, eu costumo ser muito franca nas coisas que eu falo e eu digo uma coisa para você. Eu conheço pessoas também que gastaram uma baba, gastaram tudo que tinham pagando esses tipos de recursos e até hoje nada.
Conheço uma pessoa que infelizmente caiu na lábia de um charlatão que prometeu que ia tirar o medo de dirigir em 3 dias. Ela teve que pagar o translado, passagem aérea, mais 7 mil reais. No fim das contas deu 15 mil reais essa brincadeira. Continuou com medo de dirigir. Então, se você tem condições de pagar um serviço para habilitado, um pacote para psicólogo, vai de você. Mas nem todo medo de dirigir é patológico, nem todo mundo que tem medo de dirigir sofre de alguma fobia que não se possa trabalhar. Não é bem assim, não caiam naquela de ficar olhando na internet aqueles questionários que você responde meia dúzia de perguntas. Ah, você tem medo de dirigir, tem que ligar pra gente que nós vamos resolver seu problema. Não é assim. Você é habilitado, você sabe dirigir, você vai dirigir sozinho a maior parte do tempo. Porque a maior parte do tempo é você e o seu carro. Você vai levar o instrutor atrás? Não. Tem que cuidar muito, gente, com a muleta psicológica. Às vezes a gente comete um erro gravíssimo. Muleta psicológica. Leva a muleta psicológica ali do lado, pode ser um marido, uma irmã, alguém que você confia, e cai no erro de pedir para essa pessoa: olha no retrovisor para mim para ver se dá para eu mudar de faixa. Não façam isso. A visão que o motorista tem de dentro do veículo é completamente diferente da visão que o carona tem, tanto é que você, motorista, consegue olhar o espelho retrovisor de dentro. O carona não, ele não consegue olhar, não tem visão. Então, aquilo que dá para o carona, não dá para você. E como o ato de dirigir é independência, liberdade e autonomia, a gente tem que aprender a se libertar das muletas psicológicas. Isso não quer dizer que você vai pegar o seu carro, que você vai sair dirigindo em via pública, colocando a si próprio e aos outros em risco. Não. Tem que ser habilitado. Tem que ter o desejo profundo de dirigir e de mudar essa situação. Tem que encarar de frente essa sensação de frustração. Tem que se acolher emocionalmente para compreender a crítica dos outros. Compreender não significa aceitar. Ninguém tem o direito de botar o dedo na sua cara, dizer que você não vai conseguir, dizer que você não é bom, dizer que você não tem futuro como motorista. Pelo contrário. Mas o tempo inteiro, no ato de dirigir, o motorista tem que ter liberdade para tomar as decisões, independência, e tem que ter autonomia, um ser crítico. A maior parte do tempo nós somos requisitados a tomar decisões no trânsito. Está engarrafado aqui, eu vou por onde? Ou então observar o comportamento do outro motorista para tomar a melhor decisão para o momento. Eu vou frear, eu vou reduzir, por que rua eu vou? E se você ficar o tempo inteiro dependendo da muleta psicológica, olha só que história incrível, né? Eu conheço uma senhora de 67 anos, agora ela está fazendo habilitação. Ela tem prova marcada na semana que vem e eu tenho certeza que ela vai passar. Sabe como conheci essa senhora? Levando o meu carro na oficina, eu estava voltando e no terminal de ônibus eu encontrei essa senhorinha. E nós começamos a conversar e ela dizia que o marido sempre desestimulava. Ela queria aprender a dirigir. Não, nega, eu levo você lá. Essa história tem no livro Acolhimento Emocional para Vencer o Medo de Dirigir. Não, nega, eu te levo lá. Você quer ir na feira? Eu levo. Você quer ir ali? Quer ir lá? Ele levava para tudo. Então ela não sentiu essa necessidade. Até o dia em que o marido ficou doente, ficou hospitalizado, descobriu que tinha uma doença grave. E aí essa senhora começou a sentir todas as dificuldades de ter adiado a decisão de dirigir. Dependia dos filhos de madrugada para buscar a ela ou ao marido para levar no pronto-socorro. Tinha dificuldade para levar no médico, para fazer consulta. O marido ficou de cama. Ela gastou muito dinheiro com isso, ela se esgotou emocionalmente com tudo isso. E depois, infelizmente, o marido veio a falecer.
e o carro permaneceu na garagem, parado um bom tempo. Os vizinhos é que vinham ligar para ela, para o carro não estragar ali, de tão parado, não descarregar a bateria. E essa senhora tinha, depois que o marido faleceu, ficou sozinha, tinha que procurar a família mora longe. Ela resolveu vender o veículo que era do marido, resolveu com o dinheiro comprar um outro e fazer o processo de habilitação. A gente conversou muito, não existe idade para a superação do medo de dirigir, para aprender a dirigir não tem idade. Vou contar para vocês, a dona Elisa é uma motorista de 105 anos, uma das 10 centenárias que tem em São Paulo. E ela dirige, até hoje. Claro que não faz os grandes trajetos como nós fazemos, mas ela faz, ela dirige. Nunca bateu o carro, nunca levou uma multa. Sabe com que idade ela aprendeu? 53 anos. E passou muita dificuldade com medo de dirigir também. Nós, seres humanos, temos uma capacidade infinita de aprender todas as coisas. Tudo aquilo que a gente se dedica, que a gente tem vontade de aprender e vontade de superar. Então, se você é habilitado, se você começou o processo de se acolher emocionalmente, se você está determinado a superar a sua dificuldade, pode deixar que você vai encontrar uma maneira de superar tudo. Muitas pessoas reclamam que tem gente me olhando, tem gente olhando para mim, por isso que eu não vou treinar. A minha vizinha tá olhando, meu marido tá olhando, o lixeiro tá olhando quando passa, todo mundo olha. Gente, ponham na cabeça, não tem um satélite lá em cima olhando para vocês. Não é Big Brother, não é nenhum show de Truman, ninguém está interessado. Por mais que tenha alguém que fique olhando, curioso, ou que ria, ou que faça uma piada, vocês têm que ser maior do que as dificuldades. Lembra que eu falei? Quantas mulheres, quantas pessoas superaram dificuldades enormes na vida? Mulheres que foram abandonadas, que tiveram que criar os filhos sozinhas, mulheres que superaram o preconceito, a violência sexual, o câncer, uma doença. Como é que vocês não vão superar isso? Como é que vocês não vão superar as dificuldades para alcançar um desejo profundo, uma coisa que vocês querem muito? E vou dizer outra, hein? Vamos desmistificar uma coisa aqui agora. Quando eu andava a pé, não tinha carro, não sabia dirigir, cada vez que eu olhava para alguém de carro passando pelo ponto de ônibus, eu olhava com um olhar de admiração, porque achava bonito uma mulher dirigir, porque ficava sonhando com um dia que eu ia poder dirigir. Eu ficava olhando principalmente para ver se vinha algum conhecido que pudesse me dar uma carona e me tirar daquela situação de espera do ônibus com sol, com chuva, atrasada. Então, nem sempre todo mundo que olha para vocês, nem sempre todo mundo está olhando para vocês, não. De repente a pessoa está olhando para o lado, porque tem que olhar para algum lugar, né? E olhando para ver se passa alguém conhecido no ponto de ônibus. Ninguém, tem que tirar da cabeça essa coisa que todo mundo te olha, está te julgando, está te criticando e está te sentenciando. Segue a vida. Ou você, por causa de uma pessoa que você nunca viu no trânsito e quem sabe nunca mais vai ver na vida, você vai desistir do sonho, da sua vida, do desejo, da necessidade de aprender a dirigir porque alguém olhou para você. Aquele cara vai embora, se parou pau a pau no semáforo, ele vai embora, toca a vida dele, não tá nem aí que você existe. O cara não tá nem um pouco preocupado. Então por que vocês vão atrasar a vida de vocês por causa de alguém que olhou e está se sentindo avaliado, sentenciado? Tá, isso vai mudar a tua vida no quê? Se você acreditar que as pessoas estão mesmo com essa mania de perseguição, que está todo mundo te olhando, está todo mundo te julgando, você mesmo está se sentenciando. Foi assim comigo, eu também cheguei a pensar dessa forma, mas fui clareando as ideias. Então, gente, tem que treinar sozinho? É habilitado? Ótimo, põe o carro na frente de casa,
Como eu falei, anda um pouquinho para trás, anda um pouquinho para frente, e não se resume só a andar um pouquinho para trás ou andar um pouquinho para frente. Naquele momento você vai estar longe do trânsito, longe do estresse dos outros motoristas, longe da buzinada, da buzina dos outros. A buzina, vocês têm que entender que é um som natural do trânsito. Nem todo mundo que buzina está buzinando para você. Nem todo mundo que xinga com a buzina está xingando você. Já parou para pensar nisso? É um som natural do trânsito. As pessoas buzinam para alertar uns aos outros. Ah, buzinaram para mim enquanto eu estava saindo da rotatória. E daí, vou falar uma coisa para vocês. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. É assim que eu faço no dia a dia. Se eu estou numa rotatória me preparando para ingressar no trânsito, para sair dali, eu tenho que ter o cuidado de parar, olhar e só sair em segurança. Porque sabe o que vai acontecer? Se o motorista de trás buzina e você fica assustado com isso, fica afetado com isso e sai daquele cruzamento às pressas, você vai provocar um acidente. Você vai ficar ali, naquele enrosco, e o cara que buzinou para você vai passar por você xingando. Seu palhão, seu pitoco, isso, aquilo, seu roda presa, seu roda quadrada, e vai embora. Ele te deu o estímulo para você fazer a besteira. Outra coisa, o carro de trás não passa por cima. Ele só vai passar se você deixar, se você sair primeiro. Eu costumo dizer, como eu sou poderosa no trânsito, outro dia eu parei para mais de 30 carros. Por quê? Porque eu estava lá na frente. E se eu não saísse do lugar, todos ficariam ali atrás. Parei para dar vez para o pedestre e parou todo mundo atrás de mim. Tá buzinando? Deixa gastar o dedo na buzina. Deixa o cara pensar que só o carro dele tem buzina. Ele, sabe, tá buzinando, olha, como tá exibido, fica se buzinando todo aí, meu filho. A hora que eu sair daqui, tu sai, caso contrário, tu vai ficar. É simples assim no dia a dia. Não tem por que ficar encanando, gente. Depois que vocês começam a dirigir, que ficam calmos, que ficam tranquilos, tudo se resolve. A gente tira de letra a maior parte das situações estressantes no trânsito. E muitas vezes está aqui, ó, na nossa cabeça, o monstro imaginário. A pessoa está ali, buzinou, nem foi para você, foi para outro, foi qualquer coisa. Tem que parar com essa mania de buzinar, não fui eu que errei. Calma, não puxa para si. Você já tem que lidar com a cobrança cruel dos outros, com a ofensa. Vocês têm que lidar com o xingamento, com o descrédito, com tanta coisa. Não arrumem mais coisa para ter que lidar. Tudo no ato de dirigir é emocional. Se você está nervoso, se você está sob pressão emocional, vai te dar um branco. Você vai desfocar de tudo. Quer um exemplo? Aconteceu comigo. Tranquilo poder falar isso hoje numa boa. Sou bastante humilde para admitir, porque com essa contribuição da minha superação, eu sei que eu posso estar ajudando você aí agora a pensar de uma forma diferente sobre a sua superação. Quando eu fui buscar o meu carro, eu comprei o meu carro, não tinha ninguém para ir buscar para mim. A moça veio me buscar em casa para a gente ir no cartório e disse, já quer dirigir? Olha aqui, pega a chave do teu carro. Eu não sabia como dizer para ela que eu não tinha prática nenhuma em dirigir. E eu disse, não, eu pego na volta. Aí ela disse que me traria em casa, e eu imaginando, como é que eu vou pedir para ela para me trazer em casa? E depois como é que ela vai de ônibus? Bom, fui até a casa da ex-proprietária do meu primeiro carro. Na hora de ir embora, eu ligava, ele morria, eu ligava, ele morria, eu ligava, ele morria, não saía do lugar. Quando tava meu, e ela só dizia, fica calma, fica tranquila, respira fundo. E eu imaginando, com alguns quilômetros, quase 15, 20 quilômetros até chegar à minha casa, como que eu ia fazer? Passei alguns perrengues, gente. Não pensa que eu não passei perrengue na vida, não. E nessa minha vida de motorista. Eu sei que fui tentando lembrar o que eu sabia,
nunca tinha dirigido tanto assim, da minha experiência com o carro da autoescola sem a instrutora pisando nos pedais para mim. O carro morreu umas 500 vezes, mas eu consegui chegar. O carro morria, eu ligava o pisca-alerta, cheguei a trancar uma via inteira, eu não tinha outra opção, tinha que pegar aquele carro, não tinha ninguém para ir buscar o carro para mim. Quando o carro ficou na garagem, eu olhava para ele, a veia do pescoço saltava, eu suava, ficava vermelha que é um pimentão, e a minha garagem tem 45 graus de inclinação e eu tenho que descer de ré. Agora imagina o sufoco. Fiquei naquela, saio ou não saio? Da primeira vez que eu fui tentar sair, o carro chegou a ficar entalado, tive que chamar o vizinho para me socorrer. O vizinho também se enroscou, aí tive que chamar uma amiga para botar o vizinho, para tentar tirar o carro em primeira marcha, e eu e minha amiga levantando a traseira do carro para ele poder ir para frente. Olha que situação. Uma vez, entrando no estacionamento de uma churrascaria, eu entrei de terceira marcha, não freiei, quase entrei pela parede da churrascaria dentro. O carro morria em parada de cruzamento, em placa de pare, onde tinha R1, o carro morria, chacoalhava inteiro. Eu ainda não tinha pegado a manha de que marcha baixa, carro mais pesado e mais fácil de controlar. Marcha alta, carro mais leve, mais difícil de controlar. Não tinha pegado essa manha. Então, às vezes eu estava rodando numa marcha alta, eu não mudava de marcha, a velocidade do carro caía. Por exemplo, eu estava lá a 20 km por hora em quarta marcha, que é velocidade de 60. Pisava naquele acelerador, não ia, o carro amarrado, trancado, quase, aí morria no meio do caminho. Um problema, o carro morreu, liga o pisca-alerta, calma, respira fundo, cheira a flor, apaga a vela, se acalma, sai dali, sinaliza tudo. Não vá para, é por essas e outras que a gente diz, não vá para a via pública dirigir se ainda não tiver controle de pedais. Eu fui aos poucos, eu pensei em dirigir, em parar de dirigir, cheguei, vou ser bem franca para vocês. Só que eu não tinha outra opção. Eu comprei um carro, o carro estava ali, ia apodrecer na garagem, e eu com necessidade de sair, a minha mãe, além de idosa, é deficiente, depende muito desse carro, já dependeu muito desse carro para a gente poder ir para médico, levar para cirurgia, voltar de hospital. Aquilo me angustiava, me dava uma frustração enorme. Foi quando eu comecei a estudar mais as reações do carro, a resposta que ele me dava a cada comando meu. Foi um período um pouco mais longo, como eu disse para vocês, eu levei 1 ano e meio até me tornar uma excelente motorista para ir em todo lugar. É muito tempo? Imagina quem desiste. Há quanto tempo você está parado sem dirigir? Há quanto tempo você se sente frustrada, você se sente com a autoestima na lona, você se sente ruim, você se sente mal? Vamos mudar isso? Vamos mudar isso agora? Eu te desafio. Você é capaz. Mais do que ninguém, você é capaz. Eu costumo dizer, eu passei por tanta dificuldade na vida que eu costumo dizer assim, eu vim de um lugar chamado inferno. Eu tive que subir de volta para a luz, escalando cada centímetro. E não é qualquer coisa, e tanta coisa que eu já passei na vida, que vai me fazer voltar atrás. Eu sou aquele tipo de pessoa que tem um objetivo. Você tem um objetivo, você tem que traçar suas metas. Você tem um objetivo, eu quero dirigir, trace as suas metas. Eu vou treinar em rua calma, habilitada, tranquila, o tempo que eu precisar. Muitos maridos proíbem as mulheres de dirigir porque acham que elas vão em via pública com o carro, andando em linha reta, vai deixar morrer, vai bater, vai acontecer um monte de coisa. Mas se você conversar, negociar com seu marido, não, eu não vou para via pública, eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar com o carro em primeira marcha até 20 km por hora, aqui na frente de casa, treinando. Deixa pensar que é uma boba, uma iludida, porque você tem que pensar em você.
Você tem que se fortalecer. Fortalecer a sua autoestima. Cada vez que conseguir uma pequena vitória, vibra muito. Diga, eu sou capaz, eu sou poderosa, eu sou a rainha do trânsito, eu vou conseguir. Porque nós que temos medo de dirigir e nós que superamos o medo de dirigir, nós dependemos muito dessas pequenas vitórias. Porque são as pequenas vitórias, é o ato de se sentir capaz, de se sentir seguro, de se sentir acolhido por si mesmo emocionalmente, que vai fazer toda a diferença. As nossas ações dependem do nosso pensamento. E eu digo uma coisa para vocês. A sua derrota ou a sua vitória está aqui, ó, na sua cabeça. É o cérebro, é esse carinha aqui, que manda para você a ordem do que você vai executar. Se você vai mexer o braço, mexer a mão, muito antes disso, numa velocidade muito rápida, é o teu cérebro que determina. É ele que dá a ordem, é ele que permite. Então tome muito cuidado com aquilo que você pensa, tome muito cuidado com aquilo que você deseja. Porque se você pensar uma coisa ruim, tudo vai ficar ruim à tua volta. Se você pensar uma coisa forte, positiva, você vai fazer com que todos à sua volta sintam essa positividade. Citando aqui o filme 300, se as dificuldades forem tantas, e se forem setas que escureçam a luz do sol, não tem problema, lutaremos à sombra, mas lutaremos. Lembram da tartaruga? O ser considerado o mais lento do planeta? Já viu quantos quilômetros a tartaruga atravessa de oceano? Quantos continentes ela vai? Porque ela nunca para. Ela é lenta, mas ela nunca para. Tartarugas não voltam no mundo e a gente não consegue dar a volta nas nossas dificuldades. A gente não é capaz de dobrar o joelho e agradecer a Deus por mais um dia, pela saúde, pela vida, mas a gente dobra o nosso joelho diante da dificuldade, do medo de dirigir, e a gente fica ali, de joelho, com a cara na lona o tempo todo, porque a gente ainda não caiu a ficha de que é capaz sim. Se o seu medo de dirigir for um gigante chamado medo, chamado fracasso, o seu gigante precisa saber que cada vez que você dobra o joelho na frente dele, não é em reverência não, não é em humilhação não, é para pegar a pedra que vai derrubar esse gigante. Só que você tem que acreditar em você. É o caminho, é a saída. Eu levei 1 ano e meio. Hoje eu dirijo com a maior tranquilidade do mundo. Eu já peguei BR, eu já peguei situação de aquaplanagem, eu já peguei situação de acidentes graves, de condições adversas de todo tipo em via pública. Neblina, gelo na pista, sol na cara, vento, chuva, raio, trovão, bola de fogo, tudo. Só que a gente fica preparado, porque a nossa fortaleza é aqui, ó, é mental. A maioria das derrotas que nós temos, ou das prisões que nos prendem, são mentais. Lembra do elefante? O elefante chega a pesar 8 toneladas. E muitos ficam presos a uma correntinha de ferro que eles poderiam arrastar, levar o circo inteiro junto. Por quê? Porque eles estão condicionados. Sabe o cavalo? O cavalo chega a pesar mais de 1,5 toneladas. Às vezes, circula nas redes sociais uma imagem de um cavalo amarrado em uma cadeira de plástico, daquela que uma pessoa de 60, 70 quilos senta e já logo a perninha vai abrindo e quebra. Porque está condicionado. Condicionado na zona de conforto. A zona de conforto é um lugar onde nada vibra, nada cresce, nada produz, nada evolui. É uma zona de conforto. É um elo perdido. É um tempo, é um momento parado no tempo, em que as pessoas ficam engessadas por longos anos. E depois, no fim da vida, vão lamentar de não terem se esforçado para sair daquela situação. Seja qual for a sua dificuldade,
seja qual for aquilo que te faz acreditar que você tem medo de dirigir, seja qual for a sua ansiedade, a sua crença na incapacidade, o que é uma mentira, todos nós somos capazes. Torne o ato de dirigir significativo. Saibam para quê, por que vocês querem dirigir. Lutem com todas as forças que vocês têm contra os monstros imaginários, contra os pensamentos negativos, contra o descrédito das outras pessoas. Olha quanta mudança na minha vida depois que eu enfrentei o medo de dirigir, hein? Dirijo por todo lado, fazendo uma universidade, um curso superior em segurança no trânsito, indo para o mestrado agora, 2 livros escritos, o 3º está saindo agora, em setembro. E é só sobre controle do veículo, controle do carro em rampa, em qualquer tipo de rampa. Estacionar, subir, descer, quando morre no morro, o que tem que fazer. Palestrante nacional, dirijo bem pra caramba, tenho credibilidade, comentarista de assuntos de trânsito no Portal do Trânsito, em 3 portais aqui na minha cidade, Blumenau, comentarista na TV. Olha só, gente, um mundo de possibilidades que se abriu, introduzindo no Brasil o método decomposto de aprendizagem, de ensino de aprendizagem significativa e defensiva da direção veicular. Esse trabalho magnífico, premiado no Brasil e no exterior. Tudo isso, olha o tanto. Eu costumo dizer, a pessoa com medo de dirigir é uma mola encolhida. É uma mola super encolhida. Só que quando a gente supera, essa mola distende e você nunca sabe até onde você vai com a sua superação, porque ela não tem limites. Eu sei que você aí talvez já tenha chorado muito, já tenha desacreditado muito em si mesmo por conta da grosseria dos outros, da falta de paciência dos outros, do paviozinho curto dos outros. Mas agora é diferente, porque agora eu e você aqui, ó, papo reto, tete a tete, vis a vis, cara a cara, a gente tem um pacto, a gente tem um desafio, a gente tem uma parceria e a gente vai superar isso junto. Contem comigo sempre. Gostaria de convidá-los a conhecer o blog Aprendendo a Dirigir, que eu escrevo, o meu canal de vídeos no YouTube. Conheçam o nosso trabalho no grupo Aprendendo a Dirigir no Facebook. É interação total, nós interagimos em tempo real, com mais dos 15 moderadores, nós respondemos as suas dúvidas, a gente posta vídeo, a gente faz postagem no blog, a gente conversa. Se acontecer qualquer coisa, não tiver muito legal, chama lá, pode chamar no meu perfil, no Facebook. A gente conversa, a gente troca umas ideias. Falar alivia as dores da alma. E se vocês estiverem realmente dispostos a vencer o medo de dirigir, 2 ferramentas importantes. O livro Aprendendo a Dirigir, ele é ilustrado, ele traz dicas de estacionamento, tipo de vaga, vaga diagonal, tudo isso. O livro Acolhimento Emocional para Vencer o Medo de Dirigir. Também 300 páginas, muitos depoimentos. Nós estamos à disposição, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada pela credibilidade nesse trabalho, muito obrigada por terem adquirido essa palestra. Acompanhem, teremos outras e sempre procurando responder as dúvidas de vocês. Meu nome é Márcia Pontes, eu sou guerreira e eu sei que você também é. Eu não sou melhor do que ninguém, eu superei meu medo de dirigir e você também vai superar. Grande abraço, meus amigos, estamos juntos, somos fortes. Nossos limites só nós sabemos. Fé, força e foco. Muito obrigada e até a próxima.